Nós estamos meditando sobre perdão, ser uma arma fundamental, ser uma arma poderosa, ser uma arma que quebra toda a lógica, toda a estrutura mental das cadeias que a gente tem na mente, dos raciocínios, das construções. E a gente falou isso na mensagem anterior, que é algo que revela o caráter de Deus impresso em nós, a presença do Espírito Santo, e que é uma arma poderosa para destruir armadilhas satânicas contra a nossa vida. Então, na continuação do que a gente veio falando na mensagem anterior, ele continua assim ainda em Mateus 18, ele diz assim, então Pedro, aproximando-se, perguntou, depois de Jesus ter dito da importância de perdoar, de insistir com teu irmão, ainda que ele não queira, ele se recuse, e que aí você tem que ter como gentil, publicano, ou seja, começar tudo de novo, começar a falar do amor, falar da graça, começar tudo de novo. Aí Pedro falou, puxa, não falou, mas deve ter pensado, puxa, duro esse discurso? Aí perguntou, tentou tirar uma de sábio. Aproximando-se, perguntou a Jesus, Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? E ele estava sendo 7 vezes. É muita coisa se a gente não consegue perdoar nenhuma, né? 7 vezes. Respondeu Jesus, não te digo que até 7 vezes, mas 70 vezes 7. 70 vezes 490. Não sei, que eu estava fazendo as contas aqui na minha calculadora automática e digital, funciona perfeitamente bem. 490 vezes em Lucas. Isso aqui a gente está lendo Mateus, mas em Lucas diz 490 por dia. O mesmo irmão. É muita coisa. É duro esse discurso. É duríssimo esse discurso. Se o caráter do Pai não estiver impresso em nós, se a gente não estiver exalando bom perfume, e a gente só exala o bom perfume, o caráter só está impresso em nós, se ele estiver em nós, porque não tem esforço meritório, não tem sacrifício justificativo que faça você perdoar a mesma pessoa 490 vezes por dia. Na quarta vez você já está bufeteando ele. E isso porque você foi muito generoso, se você chegar na quarta vez por esforço próprio. No mesmo dia. Sabe o que Jesus está falando aqui? Para Pedro, para euzinha, para vocêzinho, não tem limite. Como não tem limite o perdão de Deus para mim e para você. Com a medida, Ele quer que a gente meça com a medida que a gente foi medido. Porque não tinha perdão para mim. Não tinha perdão para você. E continua não tendo, porque a gente... Quantas vezes por dia? Será que 490 vezes é assim, aproximado do número de vezes que a gente erra por dia com relação ao Pai? Pode ser, né? Quantos pensamentos, quantos sentimentos por dia a gente tem que não agridem o Senhor? E o perdão dele, a graça, é sem limite. E ele está dizendo, perdoa sem limite.
Aí ele conta o caso, ele conta uma parábola para ilustrar toda essa lição que foi dada, né? Tudo isso que ele está falando desde o versículo 15 do capítulo 18. Ele conta uma parábola que alguém chamou aqui de credor incompassível. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar conta com seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Era muito dinheiro. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o senhor, o rei, que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se, reverente, rogou: "Sê paciente comigo, e tudo eu vou te pagar, tem paciência, tem misericórdia. Olha, eu vou trabalhar, vou fazer hora extra, eu vou trabalhar mais, mas eu vou... Divide aí 500 prestações eu vou pagar." Aí o rei, o senhor daquele servo, falou assim, compadecendo-se dele, tendo misericórdia dele, porque viu que ele nunca ia conseguir pagar aquilo. Não tinha hora extra, não tinha número de prestações que fosse suficiente para ele pagar aquilo. Ele se compadeceu, o rei se compadeceu e disse: "Vai embora, tua dívida está perdoada." Aí o cara saiu. Saindo, porém, aquele servo encontrou um conservo que lhe devia 100 denários. Nada, negocinho à toa. Eu não sei fazer o número da conta, mas eu já ouvi isso. Era um dinheiraço que ele devia e uns trocados que o conservo devia a ele. E agarrando, aí ele que tinha acabado de sair da presença do rei, que perdoou ele, se compadeceu dele, quando ele encontrou esse conservo, esse que era igual a ele, que devia uma merrequinha para ele, agarrou o cara, sufocou ele, dizendo: "Paga-me o que deves." Então o conservo quer dizer igual a ele, mesma posição que ele, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: "Sê paciente comigo e te pagarei." Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão até que saudasse a dívida. Ora, na prisão, o cara não ia conseguir nunca. Nem aquela merrequinha que ele devia, não ia conseguir juntar. Está preso. Preso não trabalha. Vendo seus companheiros que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. E antes da gente continuar aqui, deixa eu só falar uma coisa. Esse cidadão, ele quando esteve com o rei e pediu paciência, pediu clemência, pediu misericórdia, pediu paciência, e aí o rei liberou ele da dívida porque se compadeceu dele, porque viu que ele era incapaz de pagar. Aquele homem não saiu dali feliz, ele não saiu dali alegre por ter alcançado uma coisa que ele não tinha como alcançar, que era o cancelamento daquela dívida. Não tinha como aquela dívida dele ser cancelada, ser perdoada, como o rei dá aquilo como pago. Vai embora, já está pago. Não tinha. Então ele tinha que sair dali feliz, grato. Ele tinha que sair dali, gratidão é um negócio complicado hoje em dia. Ele tinha que sair dali feliz, grato, sabe, pulando de alegria. Puxa, eu ganhei um presentaço. Eu ganhei, eu fui presenteado. Mas não. Sabe como é que ele saiu dali? Eu vejo assim: me dei bem, passei um papo no rei e me dei bem.
E ao invés dele sair alegre, contente, se regozijando, ao invés dele sair dali grato e pulando de alegria, ele saiu aí dali todo cheio. Eu sou o cara, eu tenho um par. E aí quando ele encontrou o conservo, que devia uns trocadinhos pra ele, uns 10 mil réis, ele quase esganou o cara, pro cara pagar. E como o cara não tinha como pagar, ele lançou o cara na prisão. Ele recebeu um presente e não reconheceu. Ele recebeu o perdão daquela dívida e não reconheceu que aquilo foi um presente que o rei deu para ele. Pelo contrário, ele se achou esperto. Então o que ele fez? Aquilo não transbordou nele como presente, como alegria, como coisa boa. Aquilo vazou dele como esperteza, uma malandragem. E quando chegou na vez dele presentear alguém, ele não presenteou. Ele foi incapaz de passar adiante. Incapaz. Oi, fofo. Ele foi incapaz de passar e ir atrás dela. Quem vem aqui, ó. Lá vem o pato, patati, patacolá. Lá vem o pato para ver o que há. Bom dia, seu pato. Cuidado para não parar na panela. Ele foi incapaz de passar o presente que ele recebeu. Ele foi incapaz de passar adiante. Ele foi incapaz de retribuir, de dividir, de compartilhar. Porque ele achou que tinha sido esperto. Mas os seus companheiros ficaram tristes, porque falaram: puxa, ele recebeu um presente, um favor imerecido, uma coisa tão preciosa, tão maravilhosa. E foi duro desse jeito, ele recebeu de alguém que era muito maior do que ele, que era o rei. Mas quando chegou no trato com o igual, ele foi incapaz de fazer a mesma coisa. Nem reconhecendo que aquele que lhe deu era maior, nem reconhecendo que a sua dívida era maior, e que aquele era um igual, com uma dívida pequena. Quer dizer, o cara não teve um pingo de misericórdia, ele não teve um pingo de gratidão, não teve um pingo de amor. Ele não recebeu como amor de Deus. E seus amigos ficaram tristes. Vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao Senhor, ao rei, tudo o que acontecera. Então seu senhor, chamando-lhe, disse: servo mau, malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se, o seu senhor me entregou os verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. O perdão é uma arma poderosa, é uma arma que quebra sofismas, quebra enganos, quebra cadeias, quebra correntes de conceitos do passado, que quebra prisões dentro do coração da gente, aqueles que você fica remoendo, você fica livre daquilo, do peso daquelas lembranças, peso daquela vivência. Quebra sofisma, porque quebra engano, quebra grilhão, porque te livra do ódio, da mágoa, do ressentimento. Te livra de um monte de coisa. E é uma arma, como a gente falou aqui, só pela presença de
Deus, só pelo caráter dele impresso em nós, é que dá para viver. Porque quem não tem esse caráter, ainda que receba a graça, mas faz da graça uma graça barata, a gente já tratou disso aqui, faz do compromisso, do que recebeu de Deus uma coisa sem valor, porque você recebeu, mas você não tem uma aliança, não tem um compromisso, não tem uma resposta para dar. Isso é graça barata. Aí, quando um conservo, quando um irmão, quando uma pessoa que te ofendeu muito menos do que você ofendeu a Deus, você não perdoa. Porque você não tem compromisso de gratidão com aquele que te perdoou, você sendo a tua dívida impagável. Porque aquele conservo, aquele irmão, devia pouco. Se ele trabalhasse um pouquinho, se o cara tivesse paciência, ele tinha como pagar. Na lei humana, tem como pagar, é dente por dente, olho por olho. Né? Você vai lá e dá uma surra no cara, se vinga. Né? Tem uma maneira humana de se vingar, de pegar, de lavar a honra, lavar minha moral. Se for dinheiro, tem como o cara pagar, dá um tempo, né? Te dá a casa dele, dá o carro dele. Mas a nossa dívida era impagável. Foi paga na cruz, com o sangue de Jesus. E aí, se você recebe essa bênção, mas não toma um compromisso, não tem uma aliança com ela, com o doador da vida, você é incapaz de passar isso. E ele está falando aqui, olha, o perdão é uma arma poderosa, o perdão é sem limite, o perdão é a expressão do caráter de Deus em você, é a presença de Deus em você. Agora, não pensa que vai dar uma desperto, não. Que recebeu perdão, mas que não vive ele. Não pensa que passou uma cantada no velho. Cheguei lá, dei uma cantada no rei. Não é assim, não. Não é graça barata, não. Não é graça barata. Foi muito alto o preço que foi pago para você ter esse perdão gratuito. Para você ser capacitado a amar, perdoar, andar outra milha, dar outra face. É doido assim. É maravilhoso assim. É vida de aliança, de compromisso. É de graça. Mas foi pago um alto preço. Foi pago um alto preço. E assim como a gente tem que querer para receber, é de graça, é para todo mundo, mas é para todo aquele que crê. A pessoa tem que crer, tem que querer. E também tem uma contrapartida do compromisso. Agora eu vou viver em aliança, de gratidão pelo que eu recebi. E se eu sou grato, eu retribuo. E quando eu retribuo a um igual a mim, a um conservo, eu estou retribuindo aquele que me deu. Pensa nisso, porque o perdão é uma arma muito poderosa, por isso tão atacada, tão distorcida, por isso tão esvaziada, por isso tão pouco anunciada, né? Porque o que a gente quer é o quê? Ser cabeça, ser estar por cima, o que a gente quer é autoridade. O maior entre vocês é aquele que for menor, é aquele que se esvaziar. Pensa nisso, lê a palavra, medita, com certeza. Isso e muito mais o Senhor esclarecerá. Beijo grande. Paz. Tchau.